E aí, tudo certo? Já parou para pensar por que certas promessas, mesmo aquelas que soam boas demais para ser verdade, são tão irresistíveis? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo na 32ª Lei do Poder de Robert Greene. Uma tática que mostra como a fantasia pode ser uma ferramenta muito, mas muito mais poderosa que a realidade para mover o mundo. Bora passar rapidinho pelo nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente entende a ideia central da lei. Depois, a gente mergulha na psicologia por trás dela. Vamos ver uns exemplos da vida real, fazer uma reflexão mais crítica e, no final, amarrar tudo. Vamos nessa? Certo? Vamos direto ao ponto, ao coração dessa lei. Qual é a grande sacada? A ideia principal que faz ela ser tão eficaz? E aqui está o pulo do gato. Esquece essa história de progresso lento, de trabalho duro, de melhora gradual. A lei diz o seguinte: prometa a lua. Prometa a grande virada de chave, a transformação súbita, o pote de ouro no fim do arco-íris. As pessoas não se engajam tanto com a jornada, sabe? Elas se apaixonam pelo destino final espetacular. E isso joga uma pergunta na nossa cara. O que as pessoas querem de verdade? A verdade nua e crua de um caminho longo e difícil? Ou a fantasia de um atalho mágico? Pensa aí. A resposta, bom, é exatamente o que alimenta o poder dessa lei. Tá, mas por que isso funciona tão bem? Para entender, a gente precisa desmontar essa psicologia por trás da fantasia. Vamos ver os 3 pilares que sustentam esse desejo. O primeiro pilar é o que a gente pode chamar de vácuo da realidade. Pensa só no dia a dia. A rotina, o trabalho, as pequenas frustrações. Isso tudo vai criando um vazio, uma sede por alguma coisa a mais. É nesse espaço que a semente de uma fantasia incrível encontra terra fértil para crescer. O segundo pilar é a promessa da transformação. E aqui tem um detalhe crucial. As fantasias mais poderosas não falam de pequenas melhorias. Elas oferecem uma virada de jogo completa e imediata. Imagina encontrar um tesouro perdido ou trazer de volta uma glória do passado. É essa a promessa de solução mágica que captura a imaginação de um jeito único. E o terceiro pilar, que talvez seja o grande segredo de tudo, a distância. Já reparou como aquilo que está longe parece mais perfeito? Seja no tempo, no espaço ou na falta de detalhes, a distância funciona como um escudo para a fantasia. Ela impede que a luz fria da realidade mostre as rachaduras e as imperfeições. Beleza, agora vamos sair um pouco da teoria e ver a coisa acontecendo na prática. Vamos dar uma olhada em como essa lei foi usada de forma brilhante na história para conseguir resultados bem concretos. Olha só que aula esses 2 exemplos. Primeiro, Cristóvão Colombo. Ele vendeu a fantasia de uma origem nobre e a promessa de mundos fantásticos para conseguir o financiamento que precisava. Séculos depois, um falsificador chamado Jan van Meegeren explorou o desejo dos especialistas de redescobrir tesouros perdidos e fez com que eles mesmos autenticassem suas obras falsas de Vermeer. Nos 2 casos, o desejo de acreditar foi muito mais forte que a lógica. E como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Simples. Em vez de apresentar um projeto como uma lista de tarefas, apresente-o pela visão grandiosa do que ele pode se tornar. A promessa de uma transformação épica inspira muito mais do que um plano de ação pragmático. Mas calma lá, nenhuma ferramenta de poder é infalível, e essa em especial tem seus riscos. Agora a gente vai olhar para as nuances, para o lado mais delicado e perigoso de brincar com a fantasia. E essa citação do filósofo David Hume, olha, ela resume perfeitamente a alma dessa lei. A questão não é se a promessa é verdade ou não. A questão é a arte da apresentação. O poder não está na substância, mas em como a fantasia é pintada, nas cores que se usa. Só que aí vem o contraponto, o advogado do diabo. Enquanto o Greene defende que a fantasia é uma fonte de poder imediato, é preciso lembrar que ela é frágil. Fantasias têm prazo de validade. Se a gente exagera na dose, ou se a realidade bate na porta com muita força, a credibilidade vai para o espaço e o poder some junto. Agora um teste rápido para ver se a ideia pegou. Com base no livro Quem foi o médico lá do século XVIII que criou todo um espetáculo em Paris com a fantasia do tal magnetismo animal? Foi o Franz Mesmer. O cara era um mestre em criar um ambiente, uma atmosfera que alimentava a imaginação das pessoas. Bom, e com isso a gente chega ao fim da nossa análise. Para ter certeza que a essência da Lei 32 ficou clara, vamos só recapitular os pontos mais importantes. Resumindo, os 3 pontos-chave são esses. Primeiro, entender que as pessoas buscam uma fuga da realidade do dia a dia. Segundo, focar em promessas de transformação grandiosa e não em melhorias pequenininhas. E terceiro, usar o mistério e a distância como aliados para manter a fantasia protegida da realidade.
E para fechar, um pequeno desafio. Hoje, preste atenção em alguma propaganda que passar por aí. Tenta ignorar o produto e se perguntar: qual é a fantasia que eles estão vendendo aqui? Qual é a transformação que estão prometendo? E se prepare, porque na nossa próxima análise a gente vai mergulhar na 33ª lei e aprender a descobrir o calcanhar de Aquiles de cada um. A gente se vê lá.